Estamos entrando no mês de março e não tem como eu deixar de falar, gente, do imposto de renda. Isso porque, a partir agora do dia 7 desse mês até o dia 29 de abril, nós, investidores da Bolsa de Valores, precisamos entregar a nossa declaração do imposto de renda. Claro que não só os investidores, né, mas todo mundo que cumpre os critérios para entregar essa declaração. Para nós que estamos no mercado financeiro, a nossa declaração acaba sendo sempre um pouquinho mais trabalhosa e é por isso que aqui já vai minha primeira dica: não deixem para a última semana, não deixem para os últimos dias. Às vezes tem bastante coisa para a gente preencher, pode ser que não dê tempo de você declarar tudo o que você precisa e aí, inclusive, podem ter algumas consequências. Antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem aqui no canal do Trademap e me acompanharem até o final do vídeo, porque hoje eu quero trazer para vocês as 5 dúvidas que eu mais escuto sobre o imposto de renda. Mas não se preocupem, tá? Para todas as outras dúvidas, tem um e-book do Trademap que vocês podem baixar aqui na descrição, que vai te auxiliar sim, com toda certeza, na sua declaração do imposto de renda, beleza? Eu já quero começar respondendo a primeira pergunta que muita gente pergunta. Poxa, Bea, eu preciso declarar o imposto de renda? Quem precisa declarar o imposto de renda? Olha, se você investiu R$1 sequer na Bolsa de Valores, você já precisa entregar a sua declaração anual do imposto de renda. Mesmo que você tenha um salário inferior ao teto, né, para você precisar declarar. Mesmo que você ganhe menos do que a Receita exige, se você investiu na Bolsa de Valores, você precisa entregar a sua declaração. Ah, Bea, eu sou dependente, né? Eu entro na declaração, sei lá, do meu pai, da minha mãe, do meu cônjuge como dependente. Você precisa também declarar e lá em bens e direitos e tudo que aconteceu ali durante o ano com os seus investimentos, você vai precisar colocar isso na sua ficha, ainda que seja como dependente. Então, não tem jeito. Começou a investir, precisa ficar antenado já para fazer a declaração do imposto de renda, ficar atento a todos os prazos e, acima de tudo isso, né, gente, fazer toda a organização da documentação de vocês. Todas as corretoras, na própria questão da B3, as empresas, né, que vocês investem, os fundos de investimento que vocês investem. Chega nesse período do ano, eles geralmente disponibilizam, né, então, o informe de rendimentos para você fazer a sua declaração. Ponto muito importante, as pessoas também vão perguntar, beleza, eu já entendi que se eu investir R$1 na Bolsa de Valores, mesmo que lá no dia 31/12/2021 eu não tenha uma posição em custódia, ainda assim eu preciso declarar. Mas aí eu vou declarar só o que eu tenho em Bolsa de Valores ou só os meus investimentos? Já que você já vai ter que fazer a sua declaração, colocando os seus investimentos, tudo o que aconteceu ali com o seu dinheiro, aproveita e já declara todo o resto. Se você tem casa, se você tem carro, questão de renda, já aproveita e faz a sua declaração completa para não ter nenhum problema lá na frente, beleza? A segunda pergunta que com certeza, eu acho que essa é uma pergunta que toda vez, né, a primeira vez que a gente acaba fazendo o nosso imposto de renda é a primeira coisa que a gente vai lá no Google e coloca, né? Como declarar ações no meu imposto de renda? Fui lá, comprei, negociei ações, principalmente, né, para quem está pensando mais no longo prazo, que acaba fechando ali o ano com essas ações na carteira. Como que você faz para declarar essas ações? Eu vou compartilhando algumas imagens, porque eu acho que vai ficar muito mais didático com vocês, tá? Da maneira mais simples, né, que a gente pode fazer e que eu recomendo que você faça, né? Então você vai baixar o programa da Receita e aí você simplesmente vai lá na aba de Bens e Direitos. Na aba de Bens e Direitos, quando você for incluir, né, um bem ou um direito, você vai selecionar o código 31, que ele é referente a ações, e aí você vai preencher todo o restante. O CNPJ da empresa, né, que você está investindo, e na discriminação é muito importante que você dê o máximo de detalhes possíveis para você não ter nenhum problema com a Receita Federal. Ou caso ela ache que tenha alguma coisa ali que ela precisa entender um pouquinho melhor, você já colocou tudo ali na descrição bonitinho de qual foi essa operação que você fez, desde a ação que você comprou com o ticker dela, quantas ações você comprou, qual foi o seu custo médio, né? Ah, sei lá, eu comprei ações de Itaúsa ao preço médio de R$ 9,80. Você coloca ali nessa descrição, coloca a quantidade, coloca o nome da empresa e coloca inclusive por qual corretora
que você acabou negociando. Se você não tinha essas ações, né, no ano anterior, essa posição vai acabar ficando zerada, mas você precisa colocar qual é a situação dessas ações. Então, no dia 31/12, né, desse ano que você está fazendo o seu imposto de renda. Aqui nessa imagem vocês estão vendo ainda do ano de 2020, né, porque nós pegamos as imagens das declarações que foram feitas ainda do ano passado, tá? Mas quando você baixar o programa, você já vai ter ali 20 e 21 para você atualizar essa situação. Se você tinha essas ações já no ano anterior, né, e talvez você fez algumas novas compras no decorrer do ano, é importante que você também coloque na discriminação: fiz novos aportes em tantas ações ao preço médio tal, e aí você vai atualizar a sua situação em 31/12, né, incluindo essas novas posições que você comprou durante o ano, né, o exercício que você está fazendo essa declaração. Essa é a parte das ações, ela é relativamente tranquila, mas você está entendendo que você precisa colocar ali no detalhe tudo o que aconteceu para você evitar de ter qualquer problema e até mesmo para te facilitar, se você precisar de alguma maneira consultar e tudo mais, qual é o seu preço médio para quem sabe no futuro pagar algum imposto. Vamos para a terceira pergunta. Ainda está relacionado às ações, né, ou pode ser até mesmo a outros ativos, fundos imobiliários e tal, por conta dos dividendos que a gente recebe. Aí muita gente pergunta: como que eu declaro os dividendos? Como que eu declaro os JCPs, né, os juros sobre capital próprio que eu recebi das ações? E aí é claro que vão ser em duas abas diferentes. Por quê? Quando a gente fala de dividendos, eles são isentos do imposto de renda, pelo menos por enquanto. E quando a gente fala dos JCPs, que são os juros sobre capital próprio, nós temos a retenção de 15% do imposto de renda na fonte. Então você vai usar duas abas diferentes para poder declarar esses valores, tá? Então vamos começar falando sobre os dividendos em si. Os dividendos, você vai clicar na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? E aí você vai acabar escolhendo ali o código 9, que se refere, né, a lucros e dividendos recebidos. Você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, que no caso você vai ver, recebi dividendos de Itaúsa, tô usando como exemplo. Você vai pegar o CNPJ de Itaúsa, lançar ali, colocar o nome da empresa e colocar o valor que você recebeu. Ponto muito importante, tá, gente? Para você achar o CNPJ, se você não recebeu o informe de rendimentos, aquela cartinha que muitas vezes vem o CNPJ, você pode achar facilmente no site da B3, você pode procurar no Google, enfim, mas geralmente naquele informe que você vai ter que ter em mãos para fazer a sua declaração, já tem ali o CNPJ. Se não tiver, Santo Google pode te ajudar também, beleza? Saindo dos dividendos, nós vamos falar dos JCPs. Como eu falei para vocês, ele tem a retenção do imposto de renda na fonte. Então, você vai acabar colocando ali em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Para isso, você escolhe o código 10, que se refere a juros sobre capital próprio, e você vai fazer o mesmo procedimento que você fez para os dividendos. Vai colocar o CNPJ da fonte pagadora e o valor que você recebeu. É sempre muito importante, gente, que esse valor esteja igual ao informe de rendimentos que você recebeu daquela empresa. Se você está utilizando também a própria corretora para se balizar com todos os ativos, tudo que você recebeu, esses valores eles têm que estar iguais, beleza? Então, basicamente, dividendos e JCPs você declara dessa maneira, são em duas abas diferentes, mas é relativamente simples, tá? Lembrando que se você tem várias ações e você vai ter que declarar uma a uma, lembrem-se, não deixem para a última hora, porque como vocês podem ver, pode dar um certo trabalhinho, beleza? Quarta pergunta, e aí a gente vai trazer o assunto do momento, que são criptomoedas. Muita gente até 2 anos atrás ficava muito no escuro de como declarar criptomoedas, até mesmo porque a própria Receita, né, o programa da Receita todo ano pode ter algumas pequenas mudanças e tal,
mas muita gente lançava lá com o código 99, como outros ativos e tal. E aí o que aconteceu de uns anos para cá foi que justamente a Receita, ela lançou aí 3 possibilidades para a gente fazer a nossa declaração sobre criptomoedas ou criptoativos, que é esses que vocês estão vendo nessa imagem aqui. Com o código 81, eu vou declarar tudo que eu tenho de Bitcoin. Com o código 82, eu vou declarar outros criptoativos, outras moedas, né? Se eu tenho Dogecoin na custódia, eu vou lá e vou declarar com o código 82. E o código 89, aí nós estamos falando de outros criptoativos. A gente está vendo toda essa questão de NFTs e tal, você pode acabar declarando então com esse código 89. A premissa, ela segue a mesma da questão das ações, tá, gente? Na descrição, coloquem ali. Comprei 0,034 bitcoins ao preço tal, em corretora tal e por aí vai. Coloca o máximo de descrição possível, porque caso a Receita tenha alguma dúvida, quando ela abre ali a sua declaração, ela já vê que tem todos os detalhes assim dessa transação. E a mesma coisa para as ações, você tem que colocar qual era a sua situação em 2019, se você fez novas compras no decorrer do ano, então você também coloca isso na descrição para você poder atualizar então o seu valor que você teve no ano anterior, que aqui no caso seria então no ano de 2021, que a gente vai fazer a declaração agora em março, tá? Então é muito importante, usem muito bem a descrição para não gerar nenhuma dúvida, saibam que a gente teve essas alterações então para as criptomoedas, para os criptoativos, então você consegue organizar tudo bonitinho ali dentro do programa da Receita. Vamos então para a quinta e última pergunta, que aí eu sei que muita gente durante esse vídeo estava se perguntando, nossa, Bia, mas que trabalheira isso, né? Você simplesmente, sei lá, deixar pra lá e não quiser entregar meu imposto de renda. Gente, não façam isso, tá? Existem consequências graves que podem acontecer caso você não declare o seu imposto de renda. E eu vou dizer para vocês, tem muita gente que às vezes nem sabia que tinha essa obrigatoriedade de fazer a declaração depois que começa a fazer os seus investimentos e tal, e acaba não entregando a declaração porque achava que minha renda não ultrapassa lá o valor que precisa, então eu não vou declarar. E aí tem CPF cancelado, com CPF cancelado você pode ter problema com o passaporte, você pode ter que pagar multa, você pode não conseguir viajar, você pode ter problema no banco, no cartão de crédito, então muito cuidado quando vocês cogitarem não fazer a declaração do imposto de renda e fazer essa entrega. Ponto muito importante, se você foi aqueles bonitinhos lá que deixaram para os últimos dias e você vê que não vai dar tempo de fazer a entrega dessa declaração, manda ela, mesmo que ela não esteja completa, que ela esteja incorreta ou enfim. Se você perder o prazo, você vai acabar pagando, você pode, pagar algumas multas que não vão ser tão interessantes assim. Agora, se você entrega dentro do prazo, você pode simplesmente depois, com um pouquinho mais de tempo, arrumar ela, você pode retificar ela e tal, e deixar ela bonitinha do jeito que deveria. Mas, como eu falei para vocês, façam com antecedência para vocês não terem nenhum aperto, para vocês poderem fazer com calma, e para isso eu volto a dizer, tá? Vocês não ficarão no escuro, a gente ainda vai ter mais conteúdo de imposto de renda nas nossas redes sociais aqui do Trademap, e aproveite que a gente está deixando para vocês um e-book gratuito aqui na descrição para poder te auxiliar nessa entrega, beleza? Eu sei que muita gente fica preocupado, geralmente a primeira vez que a gente faz, a gente fica com um certo receio e tá tudo bem, às vezes você pode fazer alguma entrega errada, mas você pode arrumar lá depois e tal, se der algum problema, você ainda consegue se justificar com a Receita, mas é melhor do que não entregar, tá, gente? E aí depois, nas próximas vezes, nos anos seguintes, principalmente para quem pensa em investir no longo prazo e que sabe que vai ter muitos anos fazendo imposto de renda, tudo isso fica muito mais simples, tudo isso fica mais fácil. Eu espero que eu tenha tirado as principais dúvidas de vocês. Se ficarem mais dúvidas, utilizem aqui o e-book que eu tô deixando para vocês na descrição. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal do Trademap.